Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área, hoje para falar sobre administração e investimento de dinheiro. Porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade em poupar e em investir. E mais do que isso, muita gente me fala: "Ah, Luiz, hoje eu não tenho condições de poupar e investir porque eu não sobra o meu dinheiro no final do mês para eu fazer isso. Mas assim que eu conseguir melhorar minha situação e conseguir um bom patrimônio, a primeira coisa que eu vou fazer é poupar o meu dinheiro e investir." E aí eu falo para você, não vai. Sabe por que eu te falo que não vai? Aí eu trouxe dois casos muito interessantes para vocês, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção e assistam. Se você ganhasse 100 mil reais por mês, você acha que você conseguiria poupar e investir? Acha? Tem certeza? Então preste atenção na história desse cara, tá? Yuji Tamashiro. Para pessoas um pouco mais velhas, vão saber quem é. Ele apresentava um programa infantil no SBT chamado Bom Dia e Companhia e fez muito sucesso lá para 2005 e aí ele começou a ficar muito conhecido. E esse era o salário dele, 100 mil reais por mês. Sabe quanto disso ele poupou e investiu? Zero. Nada, tá? Agora eu peguei aqui um podcast muito interessante, até por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. Olha só o que ele próprio disse no podcast que ele participou. Assiste aí. E tal, uns 90, 100 mil. Naquela época, com quantos anos 2007. isso? 2007 era dinheiro pra caramba, hein? Você pegava o dinheiro e dava tudo pro seu pai? É, eu dava pro meu pai, mas eu gastava tudo, né? Quando você vem de uma família boa, que você já tem uma casa, já tem carro da hora, você já tem uma estrutura, não sei, é uma coisa. Meu pai era feirante, mano. Minha mãe, professora do estado. Quando eu comecei a ganhar dinheiro pra caramba, o que fazer com tudo isso? A gente não sabia, mano. Sabe, né? É gastão, mano, não sabe investir. Eu sabia ganhar dinheiro, mas não sabia administrar. Então, para muitas pessoas vai parecer uma coisa absurda o que ele falou, né? Impossível, Luiz. Como é que um cara que ganha 100 mil não consegue poupar nem investir nada? Pessoal, aprendam uma coisa com o ditado que é muito importante. Se você não é fiel no pouco, no muito você não vai ser. Esquece, tá? Por quê? Porque a coisa tá aqui, tá? Na cabeça. É o que ele disse. Não tinha conhecimento, não sabia sobre poupar, não sabia sobre investir. Ou seja, ele não sabia sobre gerenciar o dinheiro dele. Os pais eram também humildes e não tinham esse conhecimento na época. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu perder todo o dinheiro dele. Tá? Acontece? É óbvio que acontece, pessoal. A gente vê isso toda hora, é só a gente prestar um pouco de atenção. São muitas vezes artistas, jogadores de futebol, cantores, sabe? Gente que acaba ganhando muito dinheiro e que perde a cabeça porque se esquece. Ele acha que aquela fonte não vai secar. Ele acha que ele não tem que multiplicar aquele dinheiro. E aí o que acontece? Ele fica perdido. E aí o ambiente, né, como a gente já falou também aqui, influencia muito as pessoas e todo mundo coloca ele num pedestal. Ele é um super-herói, ele é quase que um deus e ele pode tudo. E aí ele se esquece que essa realidade que ele vive hoje de muito dinheiro, amanhã pode não ser. E não pensando nisso, ele faz vários passivos para ele, compra mansões, compra carro, compra iate, compra avião, até o momento em que ele não consegue mais pagar, porque uma hora a carreira dá uma diminuída ou desacelera, e aí ele não vai ter muito essa coisa dos fãs, sabe? A fama é muito passageira, principalmente hoje em dia, toda hora surgem aí novos astros, novos interesses e as pessoas não se apegam mais a nada, elas querem a novidade da vez. E aí essa pessoa perde esse rendimento e aí começam os problemas. Aí é que tem as situações complicadas. Agora eu quero trazer para vocês o outro lado. Eu acho até que pouca gente conhece esse rapaz que eu vou trazer aqui. Eu falo rapaz porque ele é bem novo, mas ele já é um nome muito conhecido no YouTube. Ele se chama Bruno Perini e junto com a esposa dele, a Malu Perini, eles têm um podcast que chama Os Sócios, muito bom inclusive. Eu recomendo, e ele é sócio do Grupo Primo, e ele saiu do exército para ser produtor de conteúdo, e hoje ele é milionário e tem uma visão muito diferente da desse menino aí, porque ele aprendeu cedo, ele entendeu o poder de se investir aos poucos
e do tempo fazendo o trabalho sobre aquele pouco que você vai investindo. Assistam aí. Eu acho que o principal é elas pensarem que elas não podem gastar tudo que ganham. Esse é o primeiro ponto. Sim. E isso é complicado, porque para o brasileiro, o custo de vida é igual à renda. Se a renda aumenta, na mesma hora o cara vai e aumenta o custo de vida. Depois que eu comecei a estudar mais sobre investimento, eu vi também que não era uma questão de se ia acontecer, era uma questão de quando. Quando? Era só dar tempo ao tempo que iria acontecer. Você começa a investir, promete fazer aquilo todo mês, é inescapável. Daqui a 10, 15, 20 anos, você vai ter a recompensa. Então, Legal. por que eu achava que ia ser rico? Porque é matemática. Aquilo iria acontecer. Se eu continuasse tendo aquela conduta de poupar, de investir todo mês com rendimento médio, aquilo iria acontecer. Vocês viram? Então, essa análise é muito importante. São os dois pontos aí, tá? Do muito dinheiro que o Yudi tinha e que ele não soube trabalhar, e o Bruno que começou com pouco. Não sei se vocês sabem, mas ele não começou com muito dinheiro. E aí ele foi se destacando, foi estudando, foi investindo nele mesmo e foi fazendo as coisas certas. Ele não tinha um salário maravilhoso, né, quando ele servia no exército. Mas mesmo assim, ele já ia ali fazendo o pezinho de meia dele, construindo, estudando principalmente. Então, quando ele descobriu as redes sociais e encaixou aí uma paixão dele com essa questão do investimento, ele multiplicou o seu patrimônio e hoje ele está muito bem, mas também não faz grandes loucuras. Ele sabe administrar, sabe como fazer a coisa. Então, aprendam. O que eu quero deixar aqui para vocês é que não se trata de você receber uma herança, ter uma fortuna. Não é isso, pessoal. É mentalidade, tá? Então, se você hoje tem condições, Luiz, o que sobra para mim são 20 reais, são 50 reais. Pegue esses 20, pegue esses 50 reais. Poupe esse dinheiro e aprenda e vai investir. Mas isso aí não dá nada, tal. Não dá nada hoje. Mas se você pega esses 50 reais, que aí quando chegar em um ano, esse dinheiro vai virar aí 600 reais, que já dá para você o quê? Fazer um curso, mudar de vida. Tá? Muita gente não pensa nisso. E aí outra coisa, você aumentando seus rendimentos, você pensando e buscando soluções e aprendendo, você vai multiplicando esse dinheiro. Então hoje o que é 50 reais investido, amanhã vira 100, que vira 200, que vira 500, que vira 1.000. Eu estou falando isso para vocês porque aconteceu comigo. Hoje, graças a Deus, uma boa parte do meu salário eu consigo investir, mas não foi sempre assim. Eu comecei com um pouquinho e fui vendo e realmente chega uma hora que você meio que desanima. Você fala, poxa, eu não vou chegar a nenhum lugar com isso. Mas é o que o Bruno falou aí, sabe? Os investimentos são poderosos, por quê? Porque eles te mostram que se você tiver essa paciência e conforme você vai aprendendo, você vai adquirindo isso, você sabe que daqui 10, 15, 20 anos você vai conseguir a sua independência financeira. É certeza, pessoal. Você, sabendo esperar, buscando conhecimento e aprendendo a cada dia, todos os milionários e bilionários que eu conheço, que são da Bolsa de Valores, que são dos investimentos, que conseguiram seu dinheiro através de investimentos, eles falam a mesma coisa. É paciência, é disciplina e é persistência, fazendo ali aquela resiliência, aquele aporte mensal todos os meses. Então não adianta, se você está esperando uma fortuna, eu hoje conheço pessoas que têm 2, 3, 5 milhões de reais e não conseguem a independência financeira. E aí você vai me perguntar, como assim, Luiz? Impossível. Não é impossível. É porque elas têm esse patrimônio, né, que é meio que ilusório, tá? Por que é ilusório? Porque não é o tanto de dinheiro que você tem, é quanto você gasta. O que interessa é o quê? É o seu gasto mensal. Porque se você não consegue ganhar mais e cobrir os seus gastos mensais, não interessa se você ganha 100 mil reais por mês, que nem o Yudi, e gasta os 100 mil quando não gasta mais. Tá? Então, aprendam isso. Você tem que ter esse conhecimento e você tem que saber colocar os seus ganhos dentro das suas possibilidades e deixar sempre a balança pendendo mais para os seus ganhos, para a sua sobra mensal, do que para os seus gastos. No início, isso vai ser dolorido, porque você vai ter que colocar o seu nível de vida um pouco abaixo. Você não vai poder fazer várias coisas, mas quando chegar lá na frente, você vai falar assim, meu Deus, como isso valeu a pena, que é exatamente o que o Bruno Perini
coloca aí pra gente. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse que eu tinha para trazer para vocês, porque eu achei muito interessante. Eu vi esse podcast em que o Yudi deu a entrevista aí, em que ele contou um pouco da história dele. Achei muito interessante. Depois fui assistindo e aí achei esse corte do Bruno Perini também num episódio, né, do PrimoCast, e achei fantástico e falei, poxa, dá para trazer um assunto muito interessante e explicar para as pessoas, porque eu não sei o que acontece, mas o brasileiro ele tem uma extrema dificuldade em entender que a administração do dinheiro é isso. É por isso que eu falo, quando você entende o processo, é simples. Se fizer isso, você vai ter sucesso com certeza. Como o Bruno Perini diz, eu tinha certeza que eu ia me tornar um milionário, porque é uma questão de matemática. Uma hora ia chegar. E é isso que a gente tem que aprender. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. É a mentalidade, mudar a mentalidade e conseguir montar esse cenário para você e aí ser fiel a ele. Ter fé, ter disciplina, ter persistência e seguir para que você consiga o sucesso. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria deixar hoje para vocês. Só pedindo, se ele acrescentou para você alguma coisa, não se esqueça, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal, porque tem muito mais material interessante aqui para vocês e de graça. Até mais, até a próxima, pessoal.